Hoje vamos recapitular o filme chamado Crônicas da Tribo Fantasma. O filme começa nas montanhas da fronteira com a Mongólia, onde coisas estranhas foram descobertas ao longo do tempo. Estas descobertas incluem enormes fósseis de criaturas desconhecidas, bem como corpos milenares com carne intacta. A cena então muda para 1979, quando um cientista, Professor Yong, reúne uma equipe especial para investigar as montanhas Kunlun. Ele quer saber mais sobre essas descobertas misteriosas. Somos então apresentados a Hubei, um dos muitos soldados que trabalham arduamente nesta escavação. O seu trabalho parece ser muito difícil, como evidenciado pelo fato de caírem frequentemente no chão devido à exaustão extrema. Felizmente, a filha do professor, Yang Ping, é uma médica que ajuda os necessitados. De acordo com a narração de Hubei, ele tem uma paixão secreta por ela. Após dias de trabalho árduo, a equipe descobre um enorme crânio. Momentos depois, a caverna começa a tremer, o que eventualmente leva a uma enorme explosão que destrói todo o acampamento. Sentindo o perigo, os soldados armados, liderados pelo comandante Han Ziyong, assumem posições fora da caverna, prontos para a luta. O professor Yang e alguns trabalhadores são os únicos que sobreviveram. Como a explosão parece ter aberto uma passagem dentro da caverna, Han pergunta se alguém gostaria de investigar o assunto com o professor. A maioria dos soldados hesita em participar porque existe um elevado risco de morte. Por outro lado, Yang Ping imediatamente se oferece para ajudar seu pai nesta missão. Isso inspira Hubei a seguir o exemplo, e seu melhor amigo, Kang Sun, decide se juntar a ele. Por fim, é formado um grupo de soldados para cumprir esta missão. Em seguida, a equipe parte para a missão, passando pela caverna demolida e encontrando um enorme abismo, que eles continuam a descer e finalmente chegam a uma plataforma gelada, com um túnel que leva a um subsolo escuro. Lá encontram uma caverna inexplorada, cheia de fósseis estranhos. Depois de vagar um pouco, eles encontram uma saída que leva ao outro lado da montanha. O professor Yang informa a Hubei que, segundo a lenda, há um portão para um reino fantasmagórico antigo e que os segredos do reino fantasma estão enterrados lá. A conversa deles é interrompida quando os outros soldados descobrem uma enorme pegada na neve. Depois disso, a equipe começa a seguir essas pegadas. O que eles não sabem é que uma fera enorme está por perto. No caminho, eles encontram um enxame de criaturas parecidas com borboletas voando ao seu redor. Quando olham mais de perto, percebem que não são borboletas, mas sim morcegos de aparência estranha. Sem saber do perigo que representam, um soldado captura-o com as próprias mãos. Como resultado, ele é queimado por uma chama azul, resultando em sua morte. Mais 2 soldados também morrem. Centenas desses morcegos cercam a equipe segundos depois, levando-os a abrir fogo. Por outro lado, a fera gigante vai embora. Porém, seu movimento inesperado provoca uma avalanche. Numa tentativa desesperada de sobreviver, os soldados fogem, mas vários deles são mortos. Eles são forçados a parar em um ponto devido a um abismo à sua frente. Sem outra opção, os soldados se unem às cordas antes de pular. À medida que caem, a corda que amarra Hubei e Ping fica presa em um pedaço de gelo, deixando os 2 pendurados. Logo depois, a corda se rompe, fazendo-os cair na escuridão abaixo. Hubei recupera a consciência e está perplexo sobre como conseguiu sobreviver a tal queda. O número de sobreviventes caiu para 4. Hubei, Ping, Professor Yang e Kang Sun. O grupo então reúne o máximo de suprimentos que podem antes de continuar. Eles finalmente se deparam com uma grande caverna com uma torre alta no centro. O professor reconhece este local como o Palácio Sagrado de Kunlun. Disse que a torre tem 9 níveis onde os demônios foram aprisionados. O professor Yang então se ajoelha e acende uma vela. O fogo acende instantaneamente, fazendo com que um enxame de morcegos cerque a torre. Ele então envia Hubei e Ping para a entrada da torre. Quando eles entram de mãos dadas, uma abertura aparece no topo, emitindo uma luz forte. Logo depois, a caverna começa a se encher de espíritos. Chang Sun apaga imediatamente a vela, interrompendo todo o processo, acreditando ter aberto as portas do inferno. Porém, a caverna começa a desabar e os morcegos voltam para atacá-los. Chang Sun, sentindo o perigo iminente, se sacrifica para desviar a atenção dos morcegos, permitindo que os demais do grupo fujam. Os 3 conseguem encontrar uma saída, mas ficam na saliência atrás da cachoeira. Os morcegos os alcançam e atacam. Hubei tenta repeli-los com fogo, mas é atingido por trás por um morcego. Quando Ping percebe a chama emergente, ela rapidamente o empurra para dentro da água antes de pular com seu pai.
Rubai a localiza debaixo d'água, mas eles logo são separados por uma enorme criatura aquática que a leva embora. Rubai, de coração partido, nada e retorna à base. Lá seus ferimentos são tratados e Han informa que ele é o único sobrevivente. O comandante continua dizendo que eles descobriram alguns corpos de seus soldados, exceto os de Ping e de seu pai. Rubai decide abandonar tudo e embarcar em um trem para voltar para casa sem avisar ninguém. Sr. Wang, seu novo empregador, o cumprimenta na estação e lhe atribui um emprego como bibliotecário. Ele começa a trabalhar lá e vive uma vida tranquila a partir de então. Rubai inesperadamente encontra seu amigo de infância, Kai Xian, que trabalha como artista em um bar local. No dia seguinte, no trabalho, ele se depara com um livro escrito pelo professor Yang. Ao passar as páginas, ele descobre diversos conteúdos da mesma torre demoníaca, o que o leva a acreditar que o professor estava ciente disso desde o início. Ao conectar os pontos, ele percebe que somente ele e Ping podem ativar a torre demoníaca, o que explica por que o professor Yang os enviou mais cedo. Enquanto isso, o comandante Han e sua equipe encontram uma tumba contendo uma mulher viva que se parece com Ping. Certamente é o nome dela. Os policiais são forçados a confinar esta mulher em uma sala monitorada de perto porque ela possui um poder misterioso e incontrolável. A equipe de Han localiza o professor Yang 3 anos depois e o leva para sua sede. Simultaneamente, as enigmáticas feras gigantes atacam a cidade do petróleo no oeste da China, causando devastação generalizada. Quando o professor Yang fica sabendo disso, ele levanta a hipótese de que a ativação da torre abriu portais no espaço e no tempo, permitindo que criaturas demoníacas se infiltrassem na Terra. Logo depois, o professor foge do quartel-general militar para obter informações mais profundas. O aparecimento desses demônios também parece ter impacto em Rubai, já que a cicatriz em suas costas se torna inconveniente. Suas costas de repente se inflamam com chamas azuis e ele começa a exibir poderes inexplicáveis. Ele agora pode fazer móveis e seu amigo flutuarem no ar. O Sr. Wang aparece logo depois e, apesar de testemunhar tudo isso, continua muito calmo. Ele rapidamente recupera o controle da situação e restaura a normalidade. O Sr. Wang explica que o sangue de Rubai foi contaminado por força demoníaca como resultado do ataque anterior. Segundo ele, Rubai agora possui um poder imenso, mas usá-lo pode levá-lo ao inferno. Rubai se pergunta como ele sabe de tudo isso. Então Wang usa suas habilidades psíquicas para transformar a biblioteca em uma antiga tumba. Ele finalmente revela ser o guardião da sepultura do príncipe Yi. Ele continua explicando que o príncipe Yi foi o antecessor de Rubai, e foi ele quem liderou a humanidade contra a raça demoníaca que havia dominado a Terra. O príncipe Yi selou a torre com seu próprio corpo, prendendo a maioria dos demônios dentro, mas alguns deles assumiram formas humanas. Esses demônios estão agora à caça de Rubai, que é o único que pode abrir a torre. Shirley parece ter recuperado a memória e, surpreendentemente, expressa seu desejo de encontrar Rubai. Como resultado, Han faz uma visita à biblioteca. Rubai inicialmente se recusa a voltar ao exército, mas muda de ideia ao saber da mulher que se parece com Ping. Depois disso, Rubai e Kai Xian acompanham o comandante para o norte da China e os apresentam à equipe que terá a missão de encontrar o professor. King Dong, Wei Wei, Shirley e outros soldados compõem o grupo. Quando Rubai vê Shirley pela primeira vez, ele a chama de Ping, mas ela se refere a si mesma como Shirley. Eles percorrem o deserto em camelos. Uma tempestade de areia os atinge em um ponto de sua jornada, forçando-os a fugir para salvar suas vidas. Como resultado, Kai Xian e 3 outros membros do grupo são separados. O grupo de Rubai chega às ruínas da cidade do petróleo após dias de viagem ininterrupta, enquanto o grupo de Kai Xian ainda está no meio do deserto. Quando são emboscados por uma criatura demoníaca, o grupo de Kai Xian se divide ainda mais em uma tentativa desesperada de se salvar. Apesar de seus esforços, o monstro tira 2 vidas, enquanto Kai Xian e outro homem chegam à cidade do petróleo e se juntam ao grupo principal. Rubai sugere sair depois de ouvir sobre o encontro com o monstro, a fim de evitar um massacre como o que ocorreu anteriormente na caverna. Cheng e Shirley, por outro lado, decidem ficar e cumprir sua missão. A conversa deles é interrompida pelos sons de monstros que se aproximam. Como resultado, eles se armam e se preparam para entrar em combate. Eles rapidamente despacham a primeira fera antes de perseguir a segunda. Porém, quando eles se viram,
O primeiro já desapareceu. Durante a luta, Shirley foge para uma escola abandonada e Rubai a segue. Lá dentro, ele encontra uma série de cadáveres pendurados no teto. Ele então encontra um túnel que leva ao túmulo do príncipe Yi. Logo depois, ele é atacado e deixado inconsciente por uma criatura. Mas Shirley intervém, fazendo-o fugir. Em uma reviravolta inesperada, ela usa suas habilidades para colocar o corpo de Rubai dentro do caixão. Enquanto isso, mais monstros demoníacos aparecem em cena. Então o grupo se esconde nos andares superiores do prédio e abrem fogo e usam lançadores de foguetes. As balas tornam-se ineficazes contra os demônios. Por outro lado, Wei Wei finge que é um dos manequins e se esforça para não se mover, para evitar ser pega. Ela corre em direção a Kai Xian e os dois se escondem dentro de um ônibus. Independentemente disso, a criatura os rastreia e começa a atacar o veículo. Rubai recupera a consciência depois de algum tempo e começa a gritar por socorro. Enquanto ele faz isso, o ferimento no braço cicatriza rapidamente. Ele é então teletransportado para a mesma caverna que contém a torre demoníaca. Lá, ele testemunha uma criatura jogando o corpo de Ping em uma chama que eventualmente é possuída pela rainha dos demônios. Após a partida da criatura, Rubai se aproxima da guardiã, exigindo o retorno de Ping. No entanto, ela se recusa a desistir do corpo de Ping, pois detém o poder de abrir a torre. Em vez disso, ela propõe que ele a acompanhe até a torre e destranque a porta tão esperada. Rubai pensa um pouco, mas educadamente recusa. Ele insiste em ser mandado de volta para a cidade petrolífera, afirmando que encontrará outro caminho. A guardiã acha isso divertido, mas decide conceder-lhe uma chance, teletransportando-o de volta. A essa altura, Shirley ganha controle sobre todas as criaturas monstruosas e as instrui a derrubar os membros do grupo. Rubai percebe a criatura atacando o ônibus com Kai Xian e Wei Wei. Então, ele rapidamente a derruba com um lançador de foguetes. Quando uma criatura vê isso, ela o ataca. Mas Shirley o salva porque ele é a chave para abrir a porta da torre. Ela então o coloca em seus braços e lhe garante sua segurança. Rubai, percebendo que Ping nunca mais voltará, atira 3 vezes nela. Como resultado, todas as criaturas desaparecem e a torre demoníaca desmorona. Ela admite em seu último suspiro que ele é o único que pode matá-la. Ela então o beija inesperadamente antes de cair no chão. Shirley se transforma em Ping momentos depois e expressa sua alegria ao vê-lo pela última vez. Rubai, por outro lado, não está pronto para deixá-la ir. Ele a carrega até o caixão do príncipe Yi na esperança de que isso a cure. Ele se deita ao lado dela e toca suavemente sua testa, provocando uma enxurrada de memórias de infância. Ping possuía uma habilidade sobrenatural de ressuscitar seres falecidos. Isso explica como Rubai conseguiu sobreviver depois de cair no abismo profundo e escuro. No entanto, por algum motivo, a mãe de Ping a proibiu de usar essas habilidades. A mãe dela morreu um dia depois de ser queimada com a chama azul, revelando que ela era descendente da tribo fantasma que assumiu a forma humana. Antes que a visão termine, Ping expressa seu amor eterno por Rubai e pede que ele localize seu pai. Com isso, ela morre, deixando Rubai com o coração partido. Ele recupera a compostura após um período de remorso e decide honrar seu último desejo. Rubai inicia a missão com os outros membros da equipe para encontrar seu pai no final do filme. Espero que tenham gostado. Até a próxima!